hoje, Luiz Inácio Lula da Silva usou o discurso do Dia do Trabalhador para dizer que todo mundo que participou da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro vai ser preso. Dá uma olhada. E foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República. Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês, todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia quer respeito. Gente, vem para cá, Yuri Pita, Leandro Rezende e a Renata Agostini, né? Hoje eu vi no jornal Folha de São Paulo, até citei no nosso grupo de trabalho, Rê, que a oposição, o PL, os aliados de Jair Bolsonaro já estão falando abertamente em tirar o foco da CPI do 8 de janeiro para... Tinha aspa lá do Sóstenes Cavalcante, até um deputado líder da bancada evangélica, um dos líderes da frente evangélica, que contribui aqui também com o CNN 360 com as análises para a gente entender todos os campos, né? Dizendo abertamente, olha, a CPI do 8 de janeiro não tem muito assim o que avançar, mas a do MST tem. Renata, como é que a gente pode interpretar isso? Primeiro, né, não é a primeira vez que a oposição tenta emplacar uma CPI do MST para tentar acossar governos do PT, né? Isso já aconteceu em 2003, durante o primeiro mandato do Lula, e também, acho, salvo engano, durante o mandato de Dilma Rousseff em 13 ou 14. Já eu sano essa dúvida. E ela teve pouquíssimo resultado. Agora, me parece, e eu gostaria, como você conversou muito com esse pessoal hoje, tentar entender se eles perceberam que isso pode ser um tiro no pé, a CPMI do 8 de janeiro, porque tem focinho de porco, rabo de porco, pé de porco, difícil que seja, sei lá, jacaré. Pois é, não, concordo com você, talvez concorde em parte, mas do ponto de partida concordo plenamente. No mínimo, a oposição piscou. Por que eu digo que eu concordo em parte? Porque não me parece que eles já estão fazendo uma manobra completa e abandonando a outra CPI. Eu acho que nesse momento eles estão com um pé em cada canoa. Agora, há uma mudança de ânimo muito significativa, porque o que a gente via até o governo se ver na obrigação de abraçar essa causa da CPMI, dos atos golpistas, era a oposição indo com tudo em cima dessa história, falando em obstrução, dizendo que o governo estava escondendo o jogo e que seria grande revelação chegar até essa CPI. Agora eles querem colocar a atenção também na CPI do MST para que, caso esse quadro que Dani já há alguns dias desenhou aqui, do governo ter ali uma tranquilidade, fazer a maioria, conseguir começar, pelo menos, muito bem posicionado nessa CPI, se mostre algo, um fator complicador. Então, eles têm como acenar com um outro palco privilegiado e tentar usar a CPI do MST para arranhar o governo. Nesse caso, eu estou achando o jogo político muito interessante, porque o governo também, por enquanto, não piscou. A gente viu a declaração do ministro Padilha falando que o governo vai trazer o MST para o Conselhão. Então, o governo não tem nenhuma disposição de não seguir indicando para o MST, indicando para a sociedade que o MST é um movimento que tem uma ligação com o governo Lula, tem uma ligação com o PT, que a reforma agrária vai seguir sendo importante para o governo do PT. Então, me parece que o que a oposição nesse momento está fazendo, Dani, enquanto as cartas não estão completamente definidas, colocando um outro palco para tentar fazer barulho e até ali um movimento de reação, caso de fato eles comecem a sentir um dano na CPMI dos atos, que é o que o governo pretende fazer. Ô Yuri, você está acompanhando agora aí também junto com a Renata em loco tudo o que está acontecendo em relação à instalação da CPI, os nomes todos serão ruidosos, é possível que a oposição consiga desviar o foco para a CPI do MST, que não tem nem sequer ineditismo no Brasil, o foco é o mesmo que o alegado foco de 2003 e da década dos anos 2010, mas
tendo diante de si, dessa vez, o maior atentado à democracia desde o fim da ditadura como oponente. E me chama muita atenção o trabalho da imprensa, né, Yuri? Porque quem vai ser determinante, né, para que esse compromisso não seja, digamos, rompido, é o compromisso que eu cito, o compromisso com a história, né, de ter um movimento inédito desde o fim da ditadura, do golpe militar que falou que ia apenas fazer uma transição democrática e ficou 40 anos, 20 anos no poder. Desde lá, o que a gente tem de maior atentado à ordem institucional, aos 3 poderes, foi o 8 de janeiro. É um dever histórico, portanto, entender, inclusive ouvindo o contraditório, a Damares, o Flávio, o Eduardo, o que aconteceu e como se chegou a esse ponto. Pois aqui a oposição quer fazer uma disputa política em relação ao 8 de janeiro, isso foi colocado e é para isso que uma CPMI serve. Mas como você colocou, de fato, é muito difícil brigar com os fatos e com o que queriam as milhares de pessoas que atacaram as sedes dos 3 poderes. É diferente de uma CPI do MST, que ainda que não seja inédita, há um momento mais difícil para o movimento do que havia em outras oportunidades em que o Congresso Nacional fez comissões parlamentares a respeito da mobilização social, do movimento social que reivindica a reforma agrária. O próprio governo Lula tem feito um discurso menos condescendente ou menos tolerante com as ações do MST. Quando há ocupação, invasão de terras que são consideradas produtivas, os próprios integrantes do governo Lula têm feito declarações públicas contrárias a esse tipo de ação. E assim, parênteses, a gente também, porque quando veio a primeira, eu avisei, cara, que tiro no pé, que burrice. Então, e muita gente veio, não, porque desde quando fazenda de celulose é produtiva? É a lei, irmão. Eu não estou dizendo aqui que se não é, se eu gosto ou não de plantação de eucalipto. Não é opinião, é lei. É lei, tem plantação, tem produção, gera emprego, é terra produtiva. So sorry. Mas o discurso ideologizado à extrema, ele é cansativo dos 2 lados, né? Assim, muito dos 2 lados, né? E muita gente justificou, não, tá certo, tem que fazer, tomar na testa aí uma CPI, tá lá, líder do MST preso, respondendo a uma série de acusação e aí, de bandeja, como eu havia alertado, apesar da tentativa da extrema-direita de deturpar até a crítica que você faz, né? Porque você tem que falar que pega, mata e come. Se você não falar que pega, mata e come, você está ali sendo conivente com os caras. Mas avisando, né? Vocês estão dando essa ala, tá dando de bandeja para a direita um palanque para reestigmatizar um movimento que durante a campanha houve um trabalho brutal para mostrar que este movimento não vive de invadir terra apenas. Tá? Ele vive também de produzir, e bastante. Mas não, tá aí agora. Parabéns aos envolvidos. Vai lá, Yuri. Não, é isso. E dito e feito, a mobilização que a Frente Parlamentar Agropecuária conseguiu fazer, a FPA, foi muito bem sucedida, tanto que a CPI conseguiu as assinaturas para que o requerimento fosse protocolado, houve a leitura e agora ela vai ser instalada. A questão é qual é o grau de acirramento que ela vai conseguir adotar, qual é o grau de radicalização que ela vai ter nesse enfrentamento ao movimento sem terra. Mas a diferença é que tem margem de discussão da mobilização social e o cumprimento ou descumprimento da lei e a punição proporcional a ela, em relação ao direito de propriedade. Agora, em relação ao Estado Democrático de Direito, não tem muita margem de discussão se somos ou não a favor da democracia. E este papel, o quanto o discurso da oposição vai flertar com o golpismo, é que é o papel, o ajuste muito mais delicado, mais difícil de ser feito pelos opositores do governo. Esse é o trunfo que o governo tem, a defesa do Estado Democrático de Direito, do funcionamento das instituições e do quanto o que foi visto no 8 de janeiro é imperdoável para aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito e o funcionamento das instituições republicanas. E o verdadeiro império da lei, né? Expressão tão banalizada, porque, gente, quem hoje se graça ali espalhando fake news, tentando alardear cristão contra projetos que criminaliza fake news. Leandro, o que Lula faz é chamar a atenção de novo para o óbvio, né? Que teve um grupo que passou publicamente, né, meses, não só o 8 de janeiro, não começou em dezembro, não começou
começou em novembro, começou em outubro com a tentativa primeiro de caminhoneiros golpistas de travarem o tráfego no Brasil. Todos eles defendendo o quê? A vitória do Bolsonaro, um golpe de Estado, a fraude na urna, todo aquele tipo de coisa que faz muito sucesso lá naquela terra, Leandro, lá da Amazônia, a primária, né, assim, das fake news mais bizarras que a galera abraçou. Teve deputado federal. Ratanabá, exatamente. Lá em Ratanabá, essas teses fazem muito sucesso. E, bom, agora essas pessoas serão expostas, né? Vale a pena ver, por exemplo, deputados do PL, a deputada federal mais votada do estado aqui de São Paulo, mulher, né, a Carla Zambelli, ela foi uma das pessoas que discursou em acampamento golpista, falando para as pessoas não perderem a esperança do quê, né? Ela vai ser chamada agora, talvez, a explicar com você, Leandro. Tem a Carla Zambelli, tem o ex-ministro Heleno, né, que gravava vídeo ali, ministro do GSI, gravava vídeo falando para as pessoas não perderem a esperança, sempre naquela coisa de manter uma massa mobilizada com algo que supostamente iria acontecer e como você colocou, né, isso não começou, na verdade isso não começou, Dani, nem em outubro. Se a gente for pegar a genealogia desse processo de radicalização e de perda do pensamento crítico das pessoas para acreditar em qualquer coisa, e aí teve a atriz famosa que foi lá ajoelhar também no acampamento para dizer que viria, né, um grande milagre dos céus, enfim, teve de tudo e penso que é um processo que tem o seu ápice no 7 de setembro de 2021, né, quando os caminhoneiros fazem ali uma celebração de que o Bolsonaro teria dado um golpe de Estado, e de novo com base em fake news, em coisas que chegaram para eles ali pelo WhatsApp e Telegram. E aí dentro de um processo em que você teve um presidente da República o tempo todo discursando contra a institucionalidade, contra o sistema de urnas eletrônicas, colocando em dúvida a sua própria votação, você vai num processo que chega no 8 de janeiro. E aí o que o presidente Lula faz é sabedor, né, de que há esse esforço, uma capacidade de mobilização muito grande da oposição nas redes sociais, de poder incutir a dúvida na cabeça das pessoas, porque incutiram a dúvida sobre as urnas eletrônicas, que dirá sobre se tinha gente ali do Palácio do Planalto facilitando a entrada de vândalos ou não facilitando. Então, essa é uma narrativa que está construída no campo da direita, de colocar em dúvida o que aconteceu no 8 de janeiro, e o Lula sabe disso, está tentando jogar a luz um pouco sobre essa CPMI, que o governo não queria, passou a querer depois da demissão do G. Dias, né, general que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e agora tem aí um espaço para tentar impedir que uma versão falaciosa sobre o 8 de janeiro saia como minimamente vencedora, né? É um desafio, enfim, até de tocar as cabeças das pessoas mobilizadas e, enfim, influenciadas por tanta mentira consumida nos últimos anos.